Suíça. Quando pensamos na Suíça, é fácil imaginar perfeição. Montanhas cobertas por neve, cidades silenciosas, trens que deslizam pelos trilhos como se obedecessem a um relógio invisível. Mas além dessa imagem impecável, existe um lado pouco revelado, cheio de histórias escondidas, tradições antigas e curiosidades surpreendentes que raramente chegam aos olhos de quem observa o país de longe. A Suíça não é apenas um cartão postal. Ela é um território de contrastes discretos, de segredos guardados entre vales profundos e trilhas estreitas que serpenteiam pelos Alpes. Hoje, vamos atravessar esse véu de perfeição e descobrir o que realmente não te contam sobre a Suíça, a verdade por trás dessa imagem impecável que o mundo aprendeu a admirar. Zermatt é um daqueles lugares que parecem existir fora do tempo. Antes mesmo de entrar na vila, a primeira surpresa já acontece. Carros simplesmente não são permitidos ali. O visitante precisa deixar o veículo em uma cidade vizinha e seguir o resto do caminho de trem ou em pequenos táxis elétricos, silenciosos e discretos, que se movem lentamente entre as ruas estreitas. É como atravessar uma fronteira invisível para um mundo onde a pressa não foi convidada. Ao caminhar pelas vielas, a sensação imediata é de paz. A ausência de motores transforma o ambiente em algo quase mágico. O som dominante é o das malas rolando sobre o chão de pedra, dos passos tranquilos e do vento frio que desce das montanhas. Tudo parece ter sido organizado para preservar um equilíbrio raro entre o ser humano e a natureza. A vila inteira respira essa ideia. Chalés de madeira escura, com janelas pequenas e flores coloridas nas varandas, criam um cenário acolhedor, quase cinematográfico. As ruas são limpas, arrumadas com um cuidado quase artesanal, e cada detalhe reforça a simplicidade elegante da vida nos Alpes. Zermatt decidiu muito cedo que o silêncio era mais valioso que o conforto dos carros, e essa escolha moldou não apenas a atmosfera local, mas também o modo como as pessoas vivem ali. O ar é puro, transparente, como se tivesse sido filtrado pelo gelo eterno das montanhas ao redor. E, acima de tudo, erguido como uma presença imponente que domina a paisagem, o Matterhorn surge ao fundo, cortando o céu com sua forma triangular perfeita. É impossível caminhar pela vila sem sentir que ele está observando tudo, como um guardião milenar. Sua aparência muda ao longo do dia, ganhando tons âmbar ao amanhecer e se tornando azul profundo no final da tarde. O contraste entre o silêncio da vila e a grandiosidade da montanha cria uma sensação única de pequenez, mas também de harmonia. É como se a própria natureza lembrasse, a cada instante, por que Zermatt fez questão de preservar sua tranquilidade. O que não te contam é que essa decisão não foi apenas estética, ela foi uma escolha de identidade. Zermatt se tornou um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde os sons são mais leves, onde o ar parece mais limpo e onde cada passo revela uma Suíça que vive em seu próprio ritmo, distante da correria moderna. É uma vila que ensina, com simplicidade, que existe beleza no silêncio e que algumas paisagens só revelam sua verdadeira essência quando o barulho desaparece. Escondido sob a imponência dos Alpes, existe um feito de engenharia que muitos visitantes sequer imaginam. O Gotthard Base Tunnel não é apenas um túnel.
É uma passagem colossal que atravessa literalmente o interior da montanha, conectando regiões antes separadas por paredes de rocha impenetráveis. Ele se estende por quase 60 quilômetros, em uma profundidade que chega a mais de 2.000 metros abaixo da superfície. Uma façanha que só se tornou possível após décadas de estudo, precisão milimétrica e um esforço humano quase inacreditável. Quando um trem entra no túnel, o mundo exterior desaparece de maneira abrupta. A luz natural some, substituída por uma sequência de pequenos pontos luminosos que passam ritmicamente pelas paredes internas. A sensação é a de atravessar as entranhas da montanha. Uma travessia silenciosa e contínua, onde tudo ao redor parece calculado com perfeição. Ali dentro, a temperatura é sempre estável, o ar é denso e o som é absorvido pela profundidade das rochas, criando um ambiente quase hipnótico. O que quase ninguém conta é que este túnel não representa apenas velocidade ou modernidade. Ele simboliza a mentalidade suíça: vencer a montanha, mas sem destruí-la, respeitar a natureza e ao mesmo tempo dominá-la com técnica e paciência. Durante sua construção, milhares de trabalhadores enfrentaram calor, pressão, vibrações e o peso da rocha que poderia desabar a qualquer momento. Houve momentos de tensão, avanços lentos e desafios inesperados. Tudo para conectar o país de uma forma que parecia impossível. Hoje, quem atravessa o Gotthard Base Tunnel não sente medo nem desconforto. Sente fluidez. Em poucos minutos, o trem emerge novamente na luz, revelando um cenário totalmente diferente daquele em que entrou. E é nesse contraste, entre o interior escuro da montanha e o brilho do mundo exterior, que está a verdadeira grandeza dessa obra. O túnel é uma espécie de ponte subterrânea, uma linha quase invisível que une pedaços da Suíça com uma precisão silenciosa. É uma das maiores provas de que, para os suíços, nada é impossível quando a engenharia encontra a paciência. O Blausee é um daqueles lugares que parecem ter sido pintados à mão. Localizado em uma pequena reserva natural no coração dos Alpes suíços, ele não é apenas um lago. É uma joia escondida que surpreende mesmo quem já viu dezenas de paisagens impressionantes. O primeiro impacto acontece antes mesmo de chegar à margem. Entre árvores altas e silenciosas, o reflexo de um azul profundo começa a aparecer como se viesse de outra dimensão. Não é um azul comum. É um tom cristalino, quase irreal, que muda conforme a luz toca a superfície. Em alguns momentos, parece esmeralda, em outros, turquesa. Às vezes, fica tão transparente que é possível enxergar cada pedra no fundo, cada tronco submerso, como se a água fosse feita de vidro. O que muitos não sabem é que essa coloração única não é fruto de edição de imagem ou truques turísticos. Ela vem da pureza extrema da água, combinada com minerais presentes no solo da região. Como o lago é alimentado por nascentes subterrâneas geladas, a água permanece incrivelmente clara durante todo o ano. A sensação ao observar esse cenário é a de estar diante de algo sagrado, um pedaço intocado da natureza que se mantém puro apesar da passagem do tempo. As lendas locais acrescentam uma camada ainda mais profunda a esse lugar. Há quem diga que o lago ganhou sua cor intensa por causa das lágrimas de uma jovem que chorou a perda de seu amado, transformando a água em um azul eterno. É uma história poética, transmitida de geração em geração, que parece combinar perfeitamente com o clima silencioso e melancólico da floresta ao redor. Caminhar pelas margens do Blausee é sentir essa mistura de beleza, mitologia e tranquilidade se entrelaçando. Mas o que realmente não te contam sobre o Blausee é a sensação que ele provoca.
Não importa quantas fotos alguém veja, o impacto ao vivo é diferente. O silêncio da floresta ao redor, o som suave da água correndo entre as pedras e a luz filtrada pelas árvores criam um ambiente que parece suspenso no tempo. Ali, mesmo o mais distraído dos visitantes acaba desacelerando, respirando mais fundo e observando mais. O lago tem esse poder. Ele convida ao silêncio, à contemplação e a um tipo raro de paz que só lugares verdadeiramente especiais conseguem oferecer. Existem lugares na Suíça onde o inverno não traz apenas frio, traz sombras. Em alguns vales tão profundos que parecem rachaduras no coração dos Alpes, existem pequenas vilas que passam dias inteiros sem ver um único raio de sol direto. É como se as montanhas, imensas e silenciosas, formassem paredes naturais que bloqueiam a luz e criassem um mundo próprio, onde o tempo corre de maneira diferente. Essas vilas são pequenas, isoladas e incrivelmente tranquilas. Quando o inverno chega, o sol se esconde atrás das encostas íngremes e a luz só aparece indiretamente, refletida pela neve ou pelas nuvens. A maior parte do dia é dominada por uma penumbra suave, um tom azul frio que cobre tudo. Casas, ruas, árvores e até as expressões das pessoas. A primeira sensação ao visitar um desses lugares é a de estar entrando em uma espécie de refúgio escondido. O silêncio é ainda mais profundo. O ar é mais denso e gelado. As casas parecem procurar a luz, com janelas voltadas para a direção onde o sol deveria estar. Em alguns desses vilarejos, como os que ficam nos vales de Vals, Sant Niklaus ou alguns pontos remotos de Ticino, moradores passam semanas esperando o momento em que o sol finalmente toca o chão novamente. Para eles, o primeiro raio depois do período de escuridão é quase uma celebração, um lembrete de que o inverno não dura para sempre. O mais impressionante é que, apesar dessa sombra constante, a vida continua com uma serenidade que parece contradizer a falta de luz. As pessoas caminham devagar pelas ruas, cumprimentam-se com calma, mantêm tradições que foram moldadas exatamente por esse ritmo peculiar. Nesses locais, o silêncio e a sombra se tornaram parte da identidade do lugar. As vilas aprenderam a viver com a luz indireta, com os reflexos suaves na neve e com o brilho fraco que aparece apenas por alguns minutos durante o dia. E o que não te contam é que essa escuridão parcial não traz tristeza, traz beleza. A sombra transforma tudo em algo quase cinematográfico. A neve ganha tons prata. As montanhas parecem ainda maiores. As casas parecem lanternas acesas na penumbra. Há um charme silencioso em caminhar por esses vales, como se cada passo fizesse parte de um filme antigo, onde o frio e a luz rareada escondem histórias que só podem ser entendidas por quem vive ali. Vilas como essas revelam um lado pouco conhecido da Suíça. Um país que não é apenas brilho, sol e paisagens perfeitas, mas também lugares de resistência silenciosa, onde a natureza dita o ritmo e as pessoas aprendem a encontrar beleza nos detalhes mais sutis. No fim, aquilo que parecia um limite, a ausência de sol, se transforma em poesia. Uma poesia fria, tranquila e absolutamente inesquecível. A Suíça pode parecer pequena no mapa, mas quem a conhece de verdade sabe que ela é, na prática, um mosaico de mundos diferentes. Cada parte do país guarda sua própria identidade, seu próprio sotaque, sua própria forma de pensar e até suas próprias leis. São os cantões, 26 ao todo, que dão forma a esse país que parece uno, mas que por dentro funciona como uma coleção de pequenos países vivendo em perfeita harmonia.
O mais surpreendente é perceber como essa divisão não é apenas administrativa. Ela é cultural, histórica e emocional. Em poucos quilômetros, o visitante pode atravessar fronteiras invisíveis entre regiões que falam línguas diferentes, cozinham de maneiras diferentes, seguem tradições distintas e até enxergam o mundo de formas próprias. Em um cantão se fala alemão, no outro, francês, um pouco mais ao sul, italiano. E em pequenos recantos quase escondidos, ainda resiste o romanche, uma língua que carrega ecos antigos das montanhas e dos povos que as habitaram séculos atrás. Viajar pela Suíça é, portanto, atravessar fronteiras internas. Em Zurique, o ritmo é moderno, eficiente e urbano. Em Genebra, o ambiente é internacional, diplomático, elegante. Já nos cantões de Vaud, Valais ou Uri, o tempo parece desacelerar, revelando vilarejos que ainda preservam tradições alpinas quase intactas. No Ticino, o clima se transforma completamente, o idioma muda, a arquitetura ganha traços italianos e até o humor das pessoas parece mais leve, como se o Mediterrâneo estivesse logo ali, a poucos passos. O que quase ninguém conta é que esse sistema de cantões não é apenas uma curiosidade geográfica, é o coração da Suíça. Cada cantão tem autonomia real. Eles criam suas próprias leis, definem seus próprios impostos, organizam sua educação e até conduzem votações independentes. Essa descentralização faz com que cada região se sinta parte de algo maior, sem perder aquilo que a torna única. É como se a Suíça tivesse sido construída ao contrário. Primeiro vieram as identidades locais, depois o país. E talvez seja justamente isso que mantém a estabilidade suíça tão admirada. Porque, ao permitir que cada cantão preserve sua essência, a Suíça conseguiu unir diversidade e ordem, tradição e modernidade, história e inovação. Esse país dentro do país funciona como uma engrenagem precisa. Cada peça com sua personalidade, mas todas girando juntas, sem atritos, guiadas por um senso profundo de comunidade e responsabilidade. No fim das contas, entender os cantões é entender a alma da Suíça. Um lugar onde as diferenças não dividem, elas se complementam. Onde cada vale, cada cidade, cada montanha e cada sotaque conta uma história própria. E é essa coleção de pequenas identidades, convivendo lado a lado, que torna a Suíça não apenas um país, mas um universo inteiro em miniatura. A perfeição suíça não nasce por acaso. Ela não é fruto de sorte, de destino ou de uma paisagem naturalmente organizada. A Suíça parece perfeita porque foi construída, pouco a pouco, por uma mentalidade que atravessou séculos. Quando olhamos para suas cidades limpas, para seus sistemas eficientes, para seus trens pontuais e para a sensação de ordem que domina o país, não estamos vendo apenas uma realidade moderna. Estamos vendo o resultado de uma cultura profundamente disciplinada que aprendeu a transformar dificuldades em precisão. Durante muito tempo, a vida nos Alpes exigiu esforço, paciência e colaboração. Os cantões eram isolados, as montanhas dificultavam a comunicação e o clima severo obrigava as comunidades a trabalharem juntas para sobreviver. Essa necessidade de união moldou o caráter suíço. O que hoje parece organização perfeita começou como sobrevivência. Com o tempo, essa prática se transformou em hábito, depois em tradição e, finalmente, em identidade. O suíço aprendeu que nada funciona sem responsabilidade individual. Cada pessoa contribui para o todo. As ruas são limpas porque todos se sentem responsáveis. Os trens são pontuais porque existe respeito pelo tempo do outro. As leis funcionam porque as pessoas acreditam nelas. Nada disso acontece por imposição. Acontece porque a sociedade decidiu.
coletivamente que esse é o caminho certo. E por trás dessa precisão existe algo ainda mais profundo: a obsessão pelo detalhe. A Suíça é conhecida por seus relógios, mas o relógio é apenas um símbolo. O que realmente define o país é o cuidado com cada engrenagem invisível, seja na fabricação de uma máquina, no planejamento de uma cidade ou na preservação de uma montanha. A perfeição aqui não é exibida. Ela é silenciosa, interna, quase invisível. Ela acontece nos bastidores, nas pequenas ações repetidas todos os dias. O que não te contam é que essa busca pela perfeição não é uma cobrança, é uma maneira de viver, um acordo social implícito, um pacto coletivo que atravessa gerações. A verdadeira perfeição suíça não está nas paisagens, nem nas cidades impecáveis, nem nos cartões postais. Ela está na mentalidade que aprendeu a valorizar o que é simples: respeito, ordem, trabalho e silêncio. E é esse conjunto, disciplina, tradição, comunidade e detalhe, que sustenta a imagem que o mundo vê. A Suíça parece perfeita porque por trás da superfície existe uma engrenagem humana afinada com a precisão de um relógio. Uma engrenagem que não busca aplausos, mas equilíbrio, que não busca grandeza, mas harmonia, que não busca ser melhor que ninguém, mas apenas manter o que funciona. E talvez seja isso que torna a perfeição suíça tão poderosa. Ela não é espetáculo, ela é silêncio, silenciosa, constante e absolutamente intencional. Quando olhamos para a Suíça de fora, tudo parece simples. Um país perfeito, organizado, silencioso e bonito. Mas agora, depois de atravessar vilas escondidas, montanhas profundas, lagos impossíveis, túneis gigantescos e tradições que sobreviveram ao tempo, fica claro que a verdade é outra. A Suíça não é perfeita porque nasceu assim. Ela se tornou perfeita porque escolheu ser assim. Por trás de cada paisagem de cartão postal, existe trabalho. Por trás de cada vila silenciosa, existe uma história de isolamento que virou disciplina. Por trás de cada trilha aberta, existe o respeito pelo direito de passagem. Por trás de cada túnel cavado a quilômetros de profundidade, existe a vontade humana de vencer a montanha sem destruí-la. Por trás de cada cantão, existe uma identidade própria que se conecta a todas as outras, como peças de um relógio que só funciona porque cada engrenagem sabe exatamente o seu papel. A Suíça impressiona quem vê de perto porque ela não é feita de grandes gestos, mas de pequenos detalhes. Não é feita de discursos, mas de hábitos. Não é feita de força, mas de equilíbrio. Este país é o resultado de escolhas silenciosas, de tradições preservadas, de colaboração comunitária e de uma relação quase sagrada com a natureza. No fim, a verdade por trás da perfeição suíça é simples. Não existe mágica, existe intenção. A intenção de cuidar, de respeitar, de preservar, de construir, de melhorar. E quando milhares de pessoas compartilham essa mesma intenção, o resultado é um país que parece ter sido desenhado com precisão. Um país que não busca ser perfeito para o mundo, mas apenas coerente consigo mesmo. Talvez seja isso que a Suíça ensine sem dizer nada, que a perfeição não é um destino, é um caminho, silencioso, constante e profundamente humano. E ao final dessa jornada, quando deixamos para trás os vales, os lagos, os túneis e as montanhas, fica uma certeza. A Suíça é muito mais do que aquilo que mostram os cartões postais. Ela é uma verdade profunda, escondida entre sombras, tradições, escolhas, e uma beleza que só revela sua essência a quem olha com calma.